desafio rápido aqui sobre uma das questões de desafio da prova. Uma questão de desafio da prova que eu vou colocar, que é uma questão muito comum no vestibular, ela fala o seguinte, olha só. Eu vou lá e digo, olha, o diâmetro de um dos êmbolos móveis de uma prensa hidráulica, o diâmetro é 2 centímetros. O outro êmbolo móvel da prensa hidráulica, o diâmetro é 4 milímetros. Sabendo que um automóvel de 2 toneladas é colocado no êmbolo menor, calcule a força que deve ser aplicada no êmbolo maior para equilibrar o carro. Vamos ver. O negócio é o seguinte, galerinha. Na aula de hoje eu te mostrei que a fórmula da prensa hidráulica é bem simples. Força sobre área é igual força sobre área. Já que a pressão nesse êmbolo tem que ser igual à pressão naquele outro êmbolo. A força 1 é a que eu quero descobrir, a força que eu tenho que fazer. E já que é um êmbolo circular, cujo diâmetro é 2 centímetros, como é que calcula a área de um círculo mesmo? Πr ao quadrado. Então aqui eu faria π vezes 1 ao quadrado. Concordam? Que força vai atuar no êmbolo menor, já que o carro tem 2 toneladas? É uma massa de 2.000 quilos, parabéns. Vezes a gravidade dá uma força de 20.000 newtons. Então a força que o automóvel faz no êmbolo menor é 20.000. E qual é a área do êmbolo menor? Tem que passar para centímetro, né? De milímetro para centímetro. É um pulo para a esquerda. Se era 2, 0,2 ao quadrado. Se o cara está nervoso ou distraído da prova, ele acaba multiplicando 1 vezes π, 0,04 vezes π, porém o π de um lado elimina o π do outro. 1 vezes 1 é 1, está dividindo, passa multiplicando, não faz a menor diferença. Então a conta que ficou foi 20.000 dividido por 0,04. Eu vou acrescentar 2 zeros ali sobre 4. F1 é igual 20 dividido por 5 por 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem alguma coisa errada, né? Para erguer um carro de 20.000 newtons, eu estou tendo que fazer 50.000 newtons. 500.000 newtons, o que tem de errado nisso? Quando a força é maior, então tu vai ter que fazer uma força maior para... Pois então, o carro deveria estar apoiado no outro, né? E o cara faz força. Aqui, quantas vezes mais força eu tive que fazer? 5 vezes 20 dá 100. Quase 50.000 dividido, 500.000 dividido por 20.000. É a conta que deverias fazer para ver quantas vezes aquele dá esse. 250, quase. Era só eliminar os zeros, né, gente? 3 zeros ali, 4 zeros, perdão, 25, amigo tem razão. 4 zeros, né? 4 zeros, 25 dividido por 2, 50 dividido por 2, 25. Já que eu tive que fazer 25 vezes mais força, se eu trocasse o carro de lugar, botasse o carro aqui e fizesse força no êmbolo menor, que é o correto, que é como funciona o macaco hidráulico, eu teria que fazer 25 vezes menos força. Concorda comigo? Então, para levantar um carro de 2 toneladas, se eu fosse dividir por 25, né? 25 é 100 sobre 4, eu vou multiplicar por 4 e dividir por 100. Eu teria que fazer apenas 800 newtons para erguer um carro de 20.000 newtons. Eu teria que fazer uma força equivalente a 80 quilogramas para erguer um carro de 2 toneladas. Então, se um homem botar o seu peso aqui nesse êmbolo menor, ele consegue erguer um carro no êmbolo maior. Certo? Por isso que às vezes é com o pé, né? Fazer a força no macaco hidráulico, não sei se você já viu, né? Vai apertando com o pé e a coisa vai erguendo lá do outro lado. Certo? Alguém fazer uma colocaçãozinha?
Mas tipo, por que apertando o menor ele sobe só com o tempo? Por quê? Alguém poderia explicar que isso tem a ver com a dedução, com como eu cheguei na fórmula força sobre área igual a força sobre área. É dividido lá. O que é igual ali e ali? A pressão em Y é igual à pressão em X. Como é que se calcula uma pressão? Força sobre área em X é igual a força sobre a área em Y. É pelo fato de as pressões serem iguais. Como pressão é força sobre área, como a área onde a área é menor, a força tem que ser menor. Por isso nós sempre colocaremos o objeto massivo na parte de êmbolo grande e faremos força na parte de êmbolo pequeno. Me cobre, na próxima aula, no recreio, me lembro, professor, leva o teu macaco hidráulico lá para a sala de aula, eu tenho um porta-malas no meu carro. O macaco hidráulico, ele tem um êmbolo pequeno, né, grande, na parte superior, onde eu vou apoiar o carro, e aqui embaixo tem um êmbolo bem pequenininho, aí tem uma alavanquinha aqui, onde o cara vai ficar bombeando, e esse êmbolozinho é bem pequenininho. Então se nós medirmos a área desse êmbolo com uma régua, o diâmetro, né, e o diâmetro daquele outro êmbolo com uma régua, dá para descobrir a relação, né, quanto de força eu preciso fazer no êmbolo menor para poder erguer o carro no maior. Eu sei que é para 2 toneladas aquele meu macaco hidráulico, para 2 toneladas. Eu devo imaginar que o sujeito, no máximo, ele vai fazer uma força equivalente a 50 kg, a 50 newtons. É considerado que qualquer adulto, né, consiga fazer uma força equivalente a 50 quilos. Então, aí por aí a gente consegue estimar, né, a diferença entre a área grande e a área pequena desse macaco hidráulico, certo? Tu vê, né, cara, uma coisa tão bobinha, né, uma coisa tão boba e pode deixar o cara absolutamente poderoso. Basta o cara fazer um êmbolo grandão de um lado e o menor êmbolo possível do outro. A pergunta é, que preço que eu pago para conseguir levantar 2.000 quilos fazendo uma força equivalente apenas a 80 quilos? Devo pagar algum preço, né? Claro, se eu quiser erguer o carro 1 metro, eu teria que abaixar o outro êmbolo 25 metros. Já que eu ganhei 25 vezes mais força, vai ter que deslocar 25 vezes mais. Beleza? Por isso que para erguer um pouquinho o carro lá, né, eu tenho que ficar bombeando um certo tempo, né, no êmbolo menor. Beleza? Mas essa é uma das questões do desafio. Vou te dar um automóvel para tu erguer numa prensa hidráulica, num macaco hidráulico como esse. Vou te dar os diâmetros dos êmbolos. Tu só vai ter que fazer o πr ao quadrado e jogar na fórmula para matar a questão. Muito bem. E por que eu poderia fazer o contrário? Por que eu faria isso de aceitar fazer mais força? Exatamente, se eu quiser erguer, por exemplo, 25 metros, né, de altura, eu posso preferir, não, eu quero fazer mais força, mas por menos distância, né? Eu vou fazer o contrário, assim, eu apertando aqui 1 metro, esse êmbolo poderia subir 25 metros nessa situação, né, onde as áreas têm uma diferença de 25 vezes uma a outra. É isso aí. Seria o equivalente, mais ou menos equivalente à marcha da bicicleta, né? Marcha leve ou marcha pesada, né? Certo? Exatamente. Seria equivalente a isso. Agora, uma outra coisa que vão ser 2 desafios na prova. Um vai ser sobre prensa hidráulica. Um outro desafio da prova, ele é mais divertido. Vamos pensar aqui, ó. Lembra do aquário do Arquimedes? O aquário, a água está paradinha. Tem 1 litro de água ali, uma esfera imaginária de 1 litro de água. Por que mesmo que ela está flutuando? Porque tem a pressão embaixo e mais em cima. Quase. A Terra deixou de atrair? Vamos calcular o peso então desse 1 litro de água. 1 litro de água tem quantos quilos? 1 quilo. Qual é a gravidade na Terra? Aproximadamente 10. Qual é o peso então desse 1 quilo de água? Como é que pode a Terra estar atraindo essa bola de água com 10 newtons e ela não está afundando? O amigo está fazendo com o dedo assim para cima, é verdade. Vou fazer o diagrama de corpo livre na esfera de água. Tem o peso. Quase, né? A gente não chama de normal. Se fosse uma superfície, nós chamaríamos de normal. Eu dei um outro nome para essa força na aula. Isso, começa com E e termina com puxo.
Empuxo, muito bem. A pergunta é, quanto vale o empuxo para a água estar parada? 10 mil. Claro, o empuxo é 10 newtons. Aí tem 10 newtons para baixo e 10 newtons para cima. Qual é a resultante? Zero. Não conta para ninguém, mas eu vou pegar esse 1 litro de água, vou jogar fora e vou botar ali um corpo de 1 litro. Uma esfera, só que de chumbo. O que tu acha que vai acontecer? Não vai afundar. Por quê? Por causa da densidade da água. Porque o peso do chumbo, de 1 litro de chumbo, vai ser bem maior que de 1 litro de água. Porém, o empuxo Vai ser o mesmo. é o mesmo, porque a água não vai perceber, né? Ó, galera, ó, agora é chumbo, vou fazer mais força para cima. Molécula de água não pensa, né, cara? Ela simplesmente age. O que eu quero te dizer é que se eu colocar 1 litro de qualquer coisa embaixo da água, qual é o empuxo? Os mesmos 10 newtons que atuaria numa esfera de água. Por isso que se eu boto uma esfera de um material mais denso que a água, ele vai afundar. Mas se eu boto uma esfera de 1 litro de isopor, o empuxo continua sendo o equivalente ao da água. Porém, o peso do isopor vai ser muito menor que o peso da água. Por isso que ele vai tender a flutuar. Arquimedes percebeu então que a força do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Se eu desloquei 1 kg de água, o empuxo vai ser equivalente a 1 kg, que é 10 newtons. Se eu desloco 100 litros de água, 100 quilos, o empuxo vai ser equivalente ao peso de 100 quilos de água. Qual é o peso de 100 quilos de água? 1000 newtons. Empuxo é igual a M vezes G, não é isso que é peso? Porém, nós vimos que massa específica é massa sobre volume. Então, massa é ρ vezes V. Por isso que para calcular o empuxo, a gente usa essa fórmula. O que é o ρ? Massa específica. De quem? Do objeto ou do líquido? Do objeto. É sempre do líquido onde o objeto está mergulhado. Lembra que quando a gente trocava 1 litro de água por 1 litro de chumbo, o empuxo era o mesmo. A água que está fazendo força ali em volta, ela não está consciente de que objeto é que está ali. Ela simplesmente está empurrando para cima o objeto. V. Volume de quem? Do objeto que foi mergulhado. E G. A aceleração da gravidade. Então, peraí. Se um barco de 100 toneladas está flutuando, qual é a força de empuxo? É a mesma força de empuxo, só que a... É a mesma força do peso. Então, se um barco tem 100 toneladas, e eu te pergunto qual é o empuxo, não é para tu usar essa fórmula, não te falei a densidade da água, não te falei o volume do barco, é só tu lembrar que se ele está flutuando, a força que puxa ele para baixo, que é o peso, é igual à força que empurra ele para cima. 100 mil toneladas, 100 mil toneladas não, né? 100 toneladas era o barco, né? Certo? 100 toneladas, 100 mil newtons, 1 milhão de newtons. Massa do barco, 100 toneladas. Massa do barco, 100 mil quilogramas. Se o barco está flutuando, o peso é igual ao empuxo. Se o peso é igual ao empuxo, eu vou calcular o peso do barco, é muito mais fácil, e eu determino o empuxo. 100 mil vezes a gravidade, que é 10, 1 milhão de newtons. Dá para acreditar nisso? Um barquinho pesqueiro qualquer de 100 toneladas tem que ter uma força equivalente a 100 toneladas, 1 milhão de newtons erguendo ele. Só que o de vocês vai ser um navio, um dos maiores navios do mundo, certo? Mas tu viu, quando eu calculo o empuxo num objeto que flutua, é só calcular o peso, porque peso tem que se igualar ao empuxo, né? Nada demais, né? Certo? Freedom of Seas é o nome do navio. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, e até a próxima, galerinha.